Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia, um fôlego de vida, Ele cuida de nós. 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, diz assim: Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Assim como ele venceu o mundo, ele disse: Eu venci, tende bom ânimo. Todo aquele que ouve a voz do Espírito Santo enviado pelo Deus vivo em nome de Cristo, também vence o mundo, porque ele não é somente ouvinte daquilo que o Espírito lhe diz, mas ouve e pratica. E através da sua instrução nos mantém no caminho, onde nós vencemos através da fé. Porque se dissermos que seguimos a Ele, Ele é justo, e todo aquele que o segue pratica a justiça, anda na equidade, na imparcialidade, na verdade que é o Espírito, que é fundamentado desde o Pai que o gerou, a sabedoria em seu seio. E com o temor que é o princípio de Deus, que é o temor, é o princípio da sabedoria, que consiste em desviar do mal e seguir o bem, praticantes das boas obras, tendo bom ânimo, não duplo ânimo, porque ninguém serve a dois senhores. A um há de amar e o outro odiar. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 13, diz: Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas a de Deus. Jesus dizia: Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, porque a carne não há de herdar o reino dos céus. Jesus esvaziou do seu sangue ali na cruz. Quando ele se apresenta ali, as aparições diante dos discípulos, após a ressurreição, ele mostra as suas mãos furadas, ele mostra o seu lado perfurado, e ele disse: Vede, espírito não tem carne e ossos, tem algo para comer, e ali ele faz questão de se alimentar, um novo corpo, do qual ele nos prepara para a ressurreição e a vida eterna. O qual este corpo nosso perecível, que é a certeza de que todo homem está destituído da sua glória, é a morte, a primeira morte, do qual todos são submetidos. Mas a segunda morte, através da fé, todo aquele que é praticante da sua palavra, todo aquele que nasce, através do Espírito e da água, que é a sua palavra. A partir do momento que há esse nascimento, nós somos regenerados. O primeiro homem foi gerado perecível, a carne. Ele faz a vontade da carne, segue segundo os desejos da carne, não segue a vontade de Deus, e assim a vontade da carne, que é desde o princípio, desde Adão, pela desobediência, antes mesmo da desobediência, ele já nasceu destituído da glória, para que ele caísse, porque por conta da imparcialidade, Deus permitiu que ele conhecesse a ciência do bem e do mal, porque em Deus não há parcialidade. Era necessário, assim como todo homem, ele já nasce com conhecimento do pecado.
Mas Deus nos concede a oportunidade do novo nascimento, né? Onde a partir do homem, o segundo homem, né? Quando nós falamos homem, é o ser humano, tanto macho como fêmea. A partir da segunda geração, pelo nascimento do Espírito e da água, que é a sua palavra, que é viva e eficaz, né? Através do vinho novo, definitivo, que é a água salpicada do sangue, né? Esse segundo nascimento é gerado pela palavra de Deus, né? É gerado um corpo incorruptível, aonde mantém corpo, alma e espírito incorruptível, porque se a palavra habita em nós, já não se segue a vontade da carne, os prazeres da carne, porque foram regenerados, e nem segue a vontade do homem, mas a de Deus, porque se Cristo está em nós e nós nele, né, nós recebemos a sua seiva como ramos de sua videira, né, e essas virtudes acrescentadas em nossa fé é que nos permite vencer o mundo, né, porque o adversário não pode tocar em nós, ele não tem autorização, né? Ele tenta, Deus nos submete à prova, como ele nos ensinou por esses dias, que a prova submetida a Abrão, né, que antes estava no nascimento do primeiro homem, da carne, mas através da obra ele foi aperfeiçoado, né? Sua fé é aperfeiçoada através das obras. Após receber a sua promessa e fazer ali, ir com a convicção de ofertar a sua promessa, né? Ele foi-lhe cedido ali, né, o carneiro para fazer a oferta. Assim, ele provou a Deus que o temia, né? Assim, Deus nos submete à prova, né, para que a nossa fé seja refinada, né? Porque obras e fé, elas andam juntas, e é através desta fé que nós vencemos o mundo, assim como Cristo venceu. Porque se Ele está em nós, nós praticamos esta justiça, do qual nós vencemos o mundo e estamos sendo preparados para a vida eterna, né? Porque aqui na terra há vários reinos, né? Mas o reino dos céus vindo até nós, todo aquele que tem o reino dos céus, que concede através do Filho, nos concede o Espírito Santo, que tem o poder e autoridade sobre todos os reinos, sobre os principados e as potestades. Através desta fé, né, na antiga aliança, vários homens conquistaram reinos, fecharam boca de leão. Assim, quando nós o seguimos através do novo nascimento, né, através do Espírito e através da água, que é a sua palavra, que é viva e eficaz, nós ouvimos as advertências do Espírito que nos mantém no caminho. O Espírito intercede por nós junto a Cristo Jesus, do qual Deus é a sua cabeça, e Ele é o cabeça da igreja, a unidade da fé, a qual nós operamos segundo o Espírito e não segundo mais a carne, e o pecado não tem domínio sobre nós, né? Porque Jesus Cristo, ali naquela cruz, ele triunfou, ele despojou toda potestade, todo principado, todo reino que existe aqui na terra. Ele, pela submissão, pela obediência a Deus, cumpridor da lei, porque a fé, ela cumpre a lei, né? Jamais ela anula, pelo contrário. Ali, quando ele foi pregado naquele madeiro, cumpriu-se toda a lei, coisa que sacerdote nenhum havia conquistado antes.
e através de um único sacrifício, né, uma única oblação, ele alcançou o elo da perfeição. Através do amor, amando somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses, amando o próximo como a ti mesmo. Ali naquela cruz ele cumpriu os 10 mandamentos. Não foi necessário mais sacrifício, né? Como aqueles sacerdotes faziam vários sacrifícios através de uma única oblação. E ele nos ensina, muito melhor do que sacrificar é obedecer, né? Porque qual é o mais importante? O ouro e a prata ofertado ou o altar do qual o consagro, né? Assim nós prosseguimos na fé que vence o mundo, né? Através dele em nosso coração. O Espírito que nos mantém nas advertências e a água, que é a sua palavra, que é viva e eficaz, do qual nós somos cumpridores da sua palavra, né? Como ele sempre nos ensina, não sedes somente ouvintes da palavra, mas sedes praticantes, porque aquele que está enxertado na videira verdadeira e ele em nós, né, ele pratica as mesmas obras, pois através dessas obras somos aperfeiçoados a nossa fé, que obras e fé andam juntas, e é através desta fé que nós vencemos o mundo, que assim como ele nos disse ontem, através desta fé, ele coloca todos os nossos adversários por escabelo de nossos pés. Em nada nós gloriamos, antes toda honra e toda glória seja dado a ele, porque importância nenhuma a não ser aquele que nos capacita, né? Aquele que intercede por nós junto ao Pai. Assim nós somos cumpridores. Assim, através desta fé gerada pelas boas obras que somente são produzidas através de Cristo Jesus, é que nós vencemos o mundo e adentramos as mansões celestiais. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.